Ei, agora sim. Obrigado. Ok. Você está feliz? O que o Senhor fez por você durante essa semana? E o que mais? Deu vida, saúde, paz, o alimento diário, um teto para você se abrigar. Eu quero dizer para você que muitos se preocupam por vir aos domingos na igreja e ver sempre os mesmos rostinhos. Quero dizer a você que está aqui domingo após domingo, abençoando este lugar com a tua presença. O grande alicerce desta igreja é a rocha chamada Jesus. Mas sobre essa rocha é construída a sua igreja. E você é um desses tijolos que compõe esse grande edifício do corpo do Senhor Jesus. É a partir de nós que o Senhor vai fazer com que cresça, multiplique, e muitos outros rostos nós poderemos ver um dia aqui. Amém, queridos? Então não desanime. Não deixe aquela vozinha chegar em você e falar, olha, não vale a pena. Vale. Nós não estamos aqui por moto próprio. Nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. E no nome do Senhor Jesus vale todo esforço e todo empenho. Que Deus abençoe. E não se esqueça, você é uma testemunha do Senhor Jesus. Onde quer que você vá, as pessoas olham para você e dizem, é diferente. É diferente. E é diferente mesmo. Porque a beleza de Cristo se vê em você. E quando nós levamos a beleza de Cristo por onde quer que a gente vá, não é só a beleza de Cristo que a gente leva. A gente leva tudo isso que o Senhor nos deu durante essa semana. Porque a presença dEle é real. Ele é real. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos vocês, famílias, emprego. Bom, com respeito a esta reunião de oração, eu creio que Deus sempre está pronto a mover-se em direção às nossas vidas. No entanto, Ele pede muito pouco. Muito pouco. E uma das coisas que Ele pede é intimidade com Ele. Tem três formas de nós alcançarmos essa intimidade com o Senhor. A leitura da palavra, a oração e a comunhão. A gente chega na intimidade com o Senhor. E esse tempo de oração é exatamente para aquilo que é o nosso tema. São 12 dias que estaremos aqui à noite, das 8 às 9, eu garanto para vocês que não vamos passar das 9, tá? Buscando a presença do Senhor, para que Ele venha nos abençoar nos 11 meses que estão pela frente aí. Esse já está abençoando e vai continuar a abençoar. Irmãos, abramos nossas Bíblias em João capítulo 3. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 7. O Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. E depois nós estaremos lendo 1 João, capítulo 3, versículo 1. Quero agradecer a presença do meu amado irmão Valdir, pastor Valdir, que é amado também por esta igreja e creio que ele a ama também. A nossa amiga que nos encontramos esta semana atendeu ao nosso convite. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando. Então a palavra do Senhor nos diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos,
líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo, a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Porventura, Nicodemos, acaso ele pode voltar ao ventre? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá a luz, dá a vida. Portanto, não te surpreenda quando eu te digo, é necessário nascer de novo. Agora, 1 João, capítulo 3, versículo 1. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, e que de fato somos, mas quem pertence a Ele, a este mundo, não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Palavras do Senhor. Deus, acabamos de ler a Tua palavra. Senhor, que eu seja canal de bênção da Tua palavra sobre a vida dos Teus filhos. Que nada em mim, Senhor, venha impedir que Tu alcance mente e coração do Teu povo. E assim possamos ser daqui, Senhor, edificados pela Tua palavra. Porque já fomos edificados por tudo aquilo que aconteceu até este momento no culto. Mas agora, de uma maneira especial, queremos ser edificados pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amados, quantas vezes você já ouviu alguém dizer: todos somos filhos de Deus? É verdade. No entanto, existem duas categorias de filhos de Deus. Existem aqueles filhos que são filhos por criação, são criaturas, foram criados por Deus indistintamente, todos foram criados por Deus. Eu espero que ninguém aqui creia na evolução, né? Porque em briga de família eu não entro, tá? Eu creio que fomos feitos pela poderosa mão do Senhor. No entanto, existe uma outra categoria, que essas são filhos. Filhos projetados, feitos por Deus, da mesma forma que os outros. Só que teve um momento na vida que reconheceu que ele precisava de Jesus. E Jesus disse: vem. E nós fomos até ele. Esses são filhos com uma diferença. Esses têm a vida eterna. Aqueles só por criação, não. Eles precisam ser alcançados para terem a vida eterna. No entanto, aqui em João, principalmente João capítulo 3, do versículo 1 ao 7, ali num diálogo com um homem que Jesus esperava que ele fosse um pouco mais além, quando Jesus começa a desvendar o sobrenatural, ele fala: mas Senhor, como que isso pode acontecer? Como que eu, sendo velho, eu posso voltar no ventre da minha mãe? Mas Jesus não estava falando do nascimento natural. Jesus estava falando do nascimento espiritual. E a isso lá em 1 João, João chama esse povo que teve esse nascimento sobrenatural de nascidos de Deus. E esses nascidos de Deus têm características próprias. Tem algumas coisas que revelam que ele é nascido de Deus.
E gostaria de convidar vocês para nós trilharmos este caminho, para desvendarmos um pouco mais o que João quis dizer com tudo isso, não é? Bom, em primeiro lugar, os nascidos de Deus creem que Jesus é o Cristo. A primeira coisa que acontece. O Espírito Santo chega até a nós, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos do Salvador Senhor Jesus Cristo. Então, lá em 1 João capítulo 5, versículo 1, está o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. No entanto, não fica por aí. E todo aquele que ama o Pai, também ama os filhos dele. Irmãos, é algo tremendo isto. Porque não adianta eu dizer, olha, eu estou tremendamente apaixonado por Deus, eu faço tudo o que Ele pede, no entanto não há relacionamento, não há comunhão com seu irmão. Tem alguma coisa que está fora do lugar aí. Porque se eu amo a Deus, eu amo aquele que nasceu dele. E aqui deixa muito claro, amo os filhos dele. E quando nós amamos aqueles que foram gerados pelo Espírito Santo, também são chamados filhos de Deus, há algo tremendo que acontece em nós. A gente não consegue mais viver sem ver, sem sentir, sem conversar, sem um abraço, porque nos tornamos um no Senhor. E esse tornar-nos um no Senhor não pode e nunca será desligado. Porque nós somos feitos no Deus Altíssimo, no Deus Eterno. E quando nós estamos amando os nossos irmãos, é muito comum nós gerarmos outros filhos para o Senhor. Através de nossas vidas, de nossos testemunhos. Outros virão. Sabe por quê, queridos? Olha só o que Jesus disse lá em João 17. Faça-os um, como eu sou um contigo, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando o amor do Senhor enche o nosso coração, este amor é derramado, enche a igreja, esse amor é derramado, enche e também chega na sociedade. E a sociedade quer saber o que é isso. Que coisa diferente é esta? E um vai passando para o outro. E esse passar de um para o outro tem que começar em algum lugar. E a fonte disso tudo sou eu e é você. Nós que somos a fonte do amor de Deus aqui na terra. Nós que jorramos o amor de Deus aqui na terra. Nós que mostramos a este mundo de indiferença que existe um Deus diferente, que faz diferença em nossas vidas. E quando esse Deus faz diferença em nossas vidas, nós não temos o direito de guardarmos isto só para nós. Temos que compartilhar com alguém, com o vizinho, com o chefe lá no serviço. Vocês sabem onde é o lugar mais difícil de testemunhar Jesus? Dentro de casa. É o lugar mais difícil. Porque nós nos conhecemos muito bem. No entanto, mesmo sabendo todos os defeitos que o outro tem, jamais isso será motivo de duvidar que ele é nascido de Deus. Porque uma das coisas que Jesus fez em nós e por nós foi não tirar a nossa característica, quem somos de fato. Se nós formos olhar a história bíblica, nós encontramos ali um tal de Paulo, que não era fácil, Pedro não era fácil, no entanto, queridos, eram nascidos de Deus. Amém, amados? Em segundo lugar,
Os nascidos de Deus vencem o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4, nos diz o seguinte: pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E obtemos esta vitória pela fé. Você crê no Senhor Jesus? Você crê no Deus Pai? Você crê no Espírito Santo? Você crê que um dia estará com Ele na glória? Então você é o nascido de Deus e vence o mundo. Aqui mesmo em 1 João, quando João está escrevendo no capítulo 2, ele diz: filhinhos. Aliás, ele começa com os pais, né? Pais, eu vos escrevo porque tendes conhecido a palavra. Que responsabilidade, né? Que responsabilidade sobre nós. Porque esse conhecer a palavra não é simplesmente saber das letras contidas na palavra. É sinal que você também transmite aquilo que a palavra fala para você. E quando eu transmito aquilo que a palavra fala para mim, primeiro, a palavra me leu. A palavra leu a minha vida. E quando a palavra lê a vida da gente, a gente começa a fazer muita coisa diferente. O apóstolo Paulo, ele diz exatamente isso. Aquele que está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo, é exatamente isso que nos leva a vencer o mundo. O mundo pode trazer a proposta que for. E olha que as propostas que o mundo traz não são brincadeira. O sistema em si, ele nos leva a uma situação que a gente fica, meu Deus, e agora? Deixa com Deus. Deixa Deus agir na causa e você vai ver. Mas o que é nascido de Deus vence todas as propostas do mundo. Ah, então não peca, pastor? Que isso? 1 João capítulo 1, versículo 10. Aquele que diz que não comete pecado, faz-o mentiroso e a sua palavra não está nele. Todos pecamos, só que com uma diferença. E a diferença a gente vai ver daqui a pouco. Esse nascido de Deus que vence o mundo, primeiro ele entende que esse vencer o mundo não é pela sua própria força, mas é na força do Senhor. É sobre a unção do Espírito Santo que nós podemos vencer o mundo. Se nós formos usar a nossa capacidade humana, esquece. Por isso existe muita gente frustrada. Mas a Bíblia diz uma coisa e não acontece na minha vida. Acontece. Deixa de usar aquilo que você pensa que é. E deixa Deus usar, porque Ele é e Ele pode vencer todas as barreiras que o mundo coloca para você. Ou então eu não preciso fazer nada? Claro que precisa. E como precisa fazer? Coloque-se à disposição do Senhor. Coloque-se à disposição do Senhor. Esteja atenta à voz do Senhor. E você vai ver que este versículo não é algo que foi dito lá no passado que hoje é impossível. Não, nada é impossível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Até vencer o mundo é possível. E em terceiro lugar, o nascido de Deus não vive na prática do pecado. Capítulo 18. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem na prática do pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não lhes toca. O Filho de Deus os protege e o maligno não lhe toca. Acabei de falar que vencemos o mundo, mas aqui está falando que nós também vencemos o maligno. Ele pode até investir contra nós, e investe. Vocês acham que o inimigo está preocupado com quem não conhece a Deus? Com esse pessoal que está aí fora? Não, queridos. Mas eu tenho algo para falar para você que talvez você nunca ouviu
as portas do inferno não prevalecem contra a tua vida, porque você é a igreja do Senhor Jesus. É claro que você ouviu isso muitas vezes, eu creio que até sermões baseados nesse texto. No entanto, nós temos que ter a convicção, a certeza de que o Deus que nós servimos, Ele está conosco. Isso nos fortalece, isso faz nos enxergar o mundo de maneira diferente. Enxergar o pecado de maneira diferente. O pecado já não se torna mais atrativo, porque o Espírito de Deus que habita em nós, Ele trabalha para que cada dia nos tornemos mais parecidos com o Senhor. Gálatas, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: sede imitadores de Deus como filhos amados. Como filhos amados. Eu volto a dizer, todos pecamos. Romanos 3, 23. Todos pecaram, mas carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos, mas nós, quando o pecado invade nossa vida, a gente reconhece que aquilo é pecado e pedimos perdão ao Senhor e forças para não voltarmos a cometer mais. Porque é pedir perdão e abandonar, não querer mais aquilo na nossa vida. E essa dinâmica de que sabemos que aqueles que são nascidos de Deus não vivem na prática, é que ele não tem prazer no pecado, o pecado lhe entristece, porque todas as vezes que peca, o Espírito Santo que habita nele entristece, o Pai entristece, o Filho entristece, a Trindade entristece, e nós acabamos nos entristecendo. Isso faz acender a nossa luzinha de, olha, fiz alguma coisa errada. Quando a gente vai lá para o livro de Levítico, tem um monte de sacrifícios que são feitos. Existe um sacrifício até pelo pecado de ignorância. Aquele pecado que você cometeu sem saber. Hoje não matamos mais cordeiros, novilhos, pombos, rolas, porque o sacrifício perfeito foi feito lá no Calvário. Quando Jesus disse, está tudo pago, ele estava falando, olha, não precisa mais, eu sou o sacrifício. Então, pastor, nós não precisamos mais fazer sacrifícios para salvação, não. Já somos salvos, graças a Deus. Agora, irmãos, se alguém está pensando que vai participar de algum ministério na igreja que não precisará fazer algum sacrifício, ué, mas que sacrifício é esse, pastor? Ah, tem um aniversário lá no seu... olha, avisa que eu vou chegar atrasado. Porque eu tenho ensaio do Ministério de Louvor, eu só vou depois do ensaio do Ministério de Louvor. É verdade? É verdade. Eu tenho um culto lá na casa da irmã Dalva, eu só vou depois que sair do culto na casa da irmã Dalva. Sacrifícios. Sacrifícios, muitas vezes você foi dormir tarde, de sábado para domingo. No domingo de manhã você está um bagaço, mas lembra, o meu Deus merece mais esse sacrifício. A cama parece que está te abraçando. O travesseiro, então, tem cheiros, os melhores cheiros do mundo. No entanto, o Espírito Santo chega e fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso te dá um fogo por dentro, e você fala, não posso deixar de ir. Eu não posso deixar de ir. Ô pastor, mas e as minhas dores? Irmãos, eu não sei quantas vezes eu já preguei com febre. Já aconteceu de eu descer do púlpito, o presbítero está me esperando para levar para o médico. Ah, mas Deus não exige. Deus não exige, mas eu ofereço porque eu o amo. Como Deus também não exige palmas.
mas eu aplaudo ele porque ele é digno de receber o meu aplauso. Ele não exige que eu lhe dê um amém, um glória a Deus, um aleluia, mas eu faço porque Ele é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, é o meu Deus, meu Salvador, e merece, e merece. Ô pastor, mas espera lá, você falou aí agora esse negócio do pecado, mas o diabo ele é terrível, e é mesmo, por isso que existe a graça. Agora não se enganem, a mesma graça que salva, ela corrige. Vocês entenderam? A mesma graça que salva, ela corrige. Essa história de que Deus é tão bonzinho que Deus continua corrigindo o seu povo, porque Ele tem filhos e não bastardos. Mas, o pastor, é o diabo. Bom, o que acontece é o seguinte, o inimigo é impiedoso? É. Ele nos ataca com força? Ataca. Só que quando nós caímos na dele, o BO é nosso. Sou eu, é você que tem que responder por aquilo que fizemos. Não é ele que vai responder, somos nós. E o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, ele deixa algumas coisas ali que a gente precisa pensar um pouco. Essa história de estar jogando tudo na costa do inimigo, eu acho que ele nos leva a fazer isso. Mas nós somos obrigados a obedecê-lo? Claro que não. Mas e por que obedecemos? Porque pecar é gostoso. Só que não é vitamina, viu? Nunca foi e nunca será. E precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. Vamos lá. Gálatas capítulo 5, do versículo 19 a 21. Eu sei que vocês já até fizeram estudos a respeito disso. Mas, para fecharmos o nosso texto, nosso sermão, queremos ver com vocês isso daqui. Bíblia Nova é uma maravilha, Deus seja louvado. Ok? A partir do versículo 16. Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que você não tenha liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extraordinariamente claros: imortalidade, imoralidade sexual, impureza, sexualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedice,
festanças, desregradas e outros pecados semelhantes. A respeito, o que disse antes: quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. Então, meu irmão, por mais gostoso que o pecado seja, ele não é vitamina. Nunca foi e nunca será. E que Deus, na sua infinita graça, nos dê força, sabedoria e visão espiritual, para que não venhamos cair nas tentações que o inimigo tem colocado à nossa frente, mas possamos discernir espiritualmente quando elas aparecerem na nossa frente, para nós, e nós tenhamos a coragem de dizer não. 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 Ah, mas quando o Espírito Santo vem e fala ao teu coração e ao meu coração, nós precisamos também de coragem para dizer o sim. O sim. Muitas vezes. Você é nascido de Deus? Acho que são poucos, hein? Você é nascido de Deus? Amém? Então tenhamos. Você também é chamado de soldado do Senhor Jesus. Soldado de Cristo. Lutemos a nossa luta, sabendo que nele somos mais que vencedores, porque somos nascidos dele. E que toda a honra, toda a glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Amém. Tem mais alguma?